Beleza. É o seguinte, então, estava programado ser presencial, né, ser um sermão, como vai ser online, eu vou fazer mais em caráter de estudo, mas não deixa de ser um sermão. Todo sermão tem por trás um estudo também, né? Mas eu não vou hoje trabalhar um texto, expor o texto e ficar naquele texto, mas eu vou sim trabalhar um tema, como vocês viram aí no banner. E a partir do tema eu vou fundamentá-lo em textos bíblicos. Então, será um caráter de estudo também, tá bom? Eu começo essa nossa conversa, esse nosso estudo, dizendo uma coisa. Quando você se pergunta assim, por que eu faço o que eu faço? Essa pergunta é um bom exercício, e é um exercício, eu diria que essencial. Muitas vezes, e tantas vezes é desagradável para nós perguntar por que eu faço o que eu faço? Eu digo isso porque quando nós nos perguntamos, nós nos fazemos essa pergunta, de por que fazemos o que nos motiva a fazer o que fazemos, nós podemos nos encontrar com quem nós somos de verdade, mas que nós escondemos dos outros. A resposta para essa pergunta vai te levar a encarar algumas das suas motivações que só você conhece, que os outros não veem. E por isso que é um pouco desagradável, apesar de ser uma pergunta fundamental. E essas motivações que só você conhece, que só você tem as respostas de por que você faz o que você faz, elas não são sempre as melhores. E ainda que você demonstre externamente, com seus atos, coisas boas, muitas vezes o que está lá dentro, que te leva a fazer essas coisas boas, são coisas ruins e até reprováveis diante de Deus. Quer ver um exemplo? Pensa aí em como você responderia a pergunta: por que eu faço o que eu faço com relação à vida com Deus? Por que eu oro? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu vou à igreja? Ou então, com relação às tarefas de casa, com relação ao seu trabalho, por que eu faço o que faço no meu trabalho? Por que eu ajo como eu ajo no meu trabalho? Enfim, pense nas situações mais diversas da sua vida e pense nas suas motivações para fazer o que você faz. Provavelmente, você vai encontrar alguma coisa de egoísmo aí. Você vai encontrar algum tipo de barganha. Eu faço para ter em troca, sabe? Eu faço para querer algum tipo de aplauso, de reconhecimento. Isso é desagradável para a gente. E é sobre isso que eu quero tratar um pouco hoje. E a minha pergunta para todos nós aqui é esta: o que nos move a uma vida de evangelização? Que é o tema do nosso estudo de hoje. O que te move a evangelizar? O que nos move a compartilhar a mensagem de Jesus às pessoas que não conhecem e, por consequência, que não conhecem a mensagem, não conhecem a Jesus? O que te move a isso? E nós ouvimos muitas vezes na igreja que o cristão tem que evangelizar, não é? O cristão deve falar de Jesus e etc. E você já se perguntou o porquê disso? Será que é mesmo assim? Você poderia dizer, puxa, não há uma opção assim? Olha, você pode fazer, não é que você tem que fazer. Alguns fazem, outros não. Alguns querem fazer, outros não. Isso não é muito para mim, eu não tenho muito talento para isso, a minha função na igreja é outra. Ou até você pode se perguntar assim, mas isso não é tarefa do pastor? Evangelizar não é coisa de missionário? Evangelizar não é coisa para quem é chamado, vocacionado para isso? Eu quero responder essa pergunta a você hoje, o que nos motiva a evangelizar, dando a você 7 razões que nos movem a uma vida de evangelização. 7 motivos que nos movem a anunciar as boas notícias do Evangelho. 7 porquês que nos movem até a missão de tornar conhecida a mensagem do Evangelho, vivendo em evangelização. Eu te pergunto, o que te move a uma vida de evangelização? E a primeira resposta que eu quero te dar, provavelmente você já deve ter pensado nela, que o que me move a uma vida de evangelização é uma ordem de Jesus.
Eu acho que você deve ter pensado nisso. Está lá em Mateus 28, 19, e em Marcos 16, 15. Mateus 28, 19 é o conhecido texto da grande comissão e diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o texto similar a esse, ou sinótico, né, com a mesma ótica desse, mas agora com a ótica de Marcos e não de Mateus, está lá em Marcos 16, 15, que diz assim: e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Ordem de Jesus. E provavelmente, como eu disse, este seja o primeiro motivo que nos vem à mente. E assim como os textos nos vieram à mente. Bom, o que me move é uma ordem, porque está lá que Jesus falou, ide por todo mundo. Ou seja, no fundo você está dizendo, eu faço porque Jesus mandou. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, nós somos seus discípulos, ou pelo menos nós dizemos ser, e portanto é uma ordem para nós, vinda do nosso Senhor, do nosso dono. E Deus a gente obedece. Ao nosso Senhor a gente obedece e adora, não é? Ponto final. Nosso Senhor nos deu uma ordem e nós, como servos, obedecemos. Não tem discussão mais. Só que, dito isso, eu gostaria de colocar um senão aqui nesse primeiro ponto. Claro que, não como uma discordância do que o texto diz, é claramente uma ordem de Jesus aos seus discípulos, mas eu quero provocar vocês com esse senão. Minha pergunta é, se não fosse uma ordem, se fosse um pedido, uma opção, uma sugestão, uma possibilidade, será que nós faríamos? O ponto aqui meu é este. Será que o que nos motiva a uma vida de evangelização é uma obediência cega e talvez até relutante? Será que o ide, essa ordem para fazermos discípulo enquanto caminhamos, será que isso é uma ordem que está tão fora da gente, tão fora de nós, tão distante de nós, que nós dizemos, tenho que ir, né? Tenho que falar, tenho que evangelizar. Com esse tom que eu expressei aqui de peso, esse tom de uma obrigação que me incomoda, mas tem que fazer, né? Se é assim que você vê essa ordem de Jesus para a evangelização, provavelmente tem muito mais evangelho fora de você do que dentro. Provavelmente o evangelho ainda não penetrou em você, ainda não está dentro de você. É muito mais ainda uma cartilha de o que fazer e o que não fazer. Ainda é uma coisa muito religiosa, sabe? Do tipo, os fariseus que tinham que obedecer porque estava escrito. Então eu acordava lá, eu tenho que fazer isso aqui. No fundo, é uma obrigação assim meio pesada, mas eu tenho que fazer, porque isso é a minha religião. E isso é um alerta a você, se você pensa assim. Anunciar o que está fora de nós como uma mensagem decorada, ou que você assimilou só racionalmente, é completamente diferente você anunciar o que está dentro de você. Faz parte de você, que é como um rio de água viva, que transborda, igual Jesus disse lá para a mulher samaritana em João 4. A ordem que Jesus nos deu para anunciarmos a mensagem dele não é igual a ordem que você recebe lá do seu patrão para fazer o que você não gosta de fazer, mas você tem que fazer, você não concorda, mas você tem que fazer, você não quer, mas você tem que fazer, porque ele manda em você. Não é isso, absolutamente não. A ordem de Jesus, para quem é discípulo, é prazerosa de se obedecer e deve ser obedecida com um coração grato, feliz, ansioso por obedecer. Eu quero obedecer logo. Como se não fosse uma ordem, mas como se fosse uma resposta amorosa a quem é nosso Senhor. Aqui eu cito a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, atenção agora, os seus mandamentos não são penosos. Então, o que nos move à evangelização? Primeiro, a ordem de Jesus. Uma ordem que, para quem é discípulo,
é prazerosa de se obedecer. Agora, a, a segunda razão que nos move a uma vida de evangelização é uma obrigação que nós temos. E está lá em 1 Coríntios 9:16. Quando Paulo escreve aos Coríntios, neste versículo, ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Temos uma ordem do nosso Senhor, do nosso dono, nós temos uma obrigação. Nós acabamos de ler agora nesse versículo que o que o apóstolo Paulo escreveu acerca do motivo que o leva a pregar o evangelho. Fala, Paulo, por que você faz o que você faz? Ele responderia, porque sobre mim pesa isso, essa obrigação, e ai de mim se eu não fizer. E aparentemente esse versículo parece contrariar o que foi falado há pouco, na primeira razão que eu dei. Porque Paulo fala assim, sobre mim pesa essa obrigação. Mas quando nós analisamos a história do apóstolo Paulo, será que ele, o maior apóstolo, o maior missionário, perdão, maior evangelista da história do cristianismo, aquele que desbravou o mundo com o evangelho, será que ele se sentiu incomodado, cruelmente obrigado a anunciar a mensagem que é um peso para ele, que transformou sua vida, mas que agora é um peso? Claro que a nossa resposta é não. Basta nós olharmos para alguns textos para ver que o anúncio do evangelho para Paulo nunca foi algo desgostoso. Veja o que ele escreve aos Colossenses, em Colossenses 1:24. Agora, me alegro, me regozijo nos meus sofrimentos por vocês, Colossenses, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, no meu corpo, a favor do corpo dele, que é a igreja. Veja, Paulo se alegrava em sofrer pelo evangelho. Ele se regozijava, muita alegria em ver o evangelho mudando vidas por meio da pregação dele, sofrendo inclusive aflições necessárias em prol da igreja. Olha como isso chega a nós hoje. Às vezes nós tememos muito falar de Jesus ou evangelizar alguém para não comprometer a nossa imagem. Nós não queremos sair de uma zona de conforto ou de algum relacionamento com outras pessoas que não são cristãs, e que se você falar do evangelho, isso vai comprometer muito, e isso vai afetar a tua imagem. E aí você vai sofrer um pouquinho por isso, talvez tenha até algumas consequências ruins, e aí você escolhe não falar nada. Olha o que Paulo diz: eu me alegro por sofrer pelo evangelho. E não é de se espantar que tamanha foi essa negação de Paulo a si mesmo, quando nós lemos Atos 20, 22-24, que é um dos textos mais bonitos da Bíblia, se dá para escolher algum, né? E que Paulo diz assim, quando ele está lá em Mileto, se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Ele fala assim: e agora eu estou constrangido em meu espírito e vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, olha só, de cidade em cidade, me assegura, me dá certeza que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa a mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu sei que eu vou para Jerusalém, que o Espírito está me assegurando, eu tenho certeza que eu vou enfrentar prisões e problemas lá. Só que tem um porém: eu não considero a vida preciosa para mim, contanto que eu complete o que eu tenho que fazer. Eu tenho que testemunhar o evangelho. É de arrepiar, não é isso? Em favor da proclamação do evangelho. Será que você repetir essas palavras? Eu não estou nem aí para a minha imagem lá no meu trabalho. Eu não estou nem aí para a minha imagem na minha faculdade. Eu não me importo com o que vão pensar de mim, onde eu frequento. Eu me importo com o que Cristo pensa de mim. Eu me importo com o que eu devo fazer.
Se isso vai afetar a minha imagem, que afete. Não estou aqui para isso. É difícil, né? Só que parece que nós temos medo disso hoje. E isso é um pouco do mundanismo na gente. Isso entrou na igreja. Porque nós delegamos agora isso para o pastor, ou para o missionário, ou para o rapaz, ou para a moça que estão envolvidos com missão. Isso é função deles, não é minha. Essas palavras de Paulo têm que ecoar no seu coração e tem que bater na nossa cara, como bate na minha também. O chamado para a missão não era específica de Paulo. Isso ele pôde dizer essas palavras. Tá certo que o Senhor levantou como um apóstolo, mas ele diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, não diz? Ele diz isso a crentes comuns. Sejamos imitadores dele, como ele foi de Cristo. O chamado é para você, o chamado é para mim. Lembre-se, lá no nosso mural, na igreja, tem um quadradinho lá, uma foto impressa do Spurgeon, pregador em inglês, que diz assim, todo cristão é um missionário ou é um impostor. Lembre-se disso. Paulo considerou tudo que ele tinha como esterco. É esse o significado mesmo de uma palavra que ele usa lá aos Filipenses. Eu considero tudo como esterco, por causa da sublimidade de Cristo. Tudo que eu era antes, o grande Saulo, o grande fariseu que conhece todo o Antigo Testamento, que obedece à lei certinha, ele considerou isso tudo como esterco por causa da sublimidade de Cristo. Quão distantes nós estamos disso? E olha que nós não sofremos hoje aqui no Brasil prisões, ninguém vai nos espancar. Pelo menos hoje, na nossa realidade, não há isso aqui em nosso país. Nós, se sofrermos, sofreremos alguma zombaria, talvez uma perda de emprego, mas não seremos agredidos, não seremos mortos pelo Evangelho, como muitos cristãos foram jogados aos leões e morreram como espetáculo público nas arenas. Isso não vai acontecer com a gente hoje. Mas ainda assim nós nos preocupamos muito com a nossa imagem e não queremos falar do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos mude. E provavelmente Martin Luther King Jr., ele entendeu exatamente o que Paulo quis dizer nesse texto em Atos 20, que eu não considero a vida preciosa para mim, contanto que eu faço o que eu tenho que fazer. E Martin Luther King talvez tenha colocado isso em outras palavras quando ele disse: quem não tem uma causa para morrer, não tem um motivo para viver. Eu vou repetir. Quem não tem uma causa para viver, pela qual morrer, perdão, quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem um motivo para viver. A causa de Paulo era o Evangelho. E não só dele, de todos os outros cristãos que nós sabemos que morreram, inclusive, pelo Evangelho. Porque sobre nós cai essa obrigação de evangelizar. A pergunta é, qual é a nossa causa? Pelo que você morreria? E veja também o que Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 9. O mesmo capítulo que ele escreve, sobre mim pesa essa obrigação. Agora o versículo 23, ele diz assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. A pergunta é, que tipo de obrigação era essa que Paulo fala no versículo 16, sobre mim pesa essa obrigação? Que tipo de obrigação era essa que leva Paulo a dizer que todos os seus atos, no versículo 23, tudo que eu faço, tem uma causa em mente, cooperar com o Evangelho? Veja, será que nós temos essa consciência que eu faço os meus atos no meu dia a dia, eles têm um objetivo de me tornar cooperador para que o Evangelho se espalhe? Isso que o César falou, de ser, no começo, de ser intencional, tem me perseguido essa palavra aí durante esse ano. Eu comecei a ler um livro no começo do ano e essa palavra veio. Sejamos intencionais. Eu sou intencional no que eu faço, eu vou com uma intenção. Cooperar com o Evangelho. Compartilhar o Evangelho. Que você e eu possamos repetir essas palavras de Paulo com respeito à nossa obrigação de proclamar o Evangelho. Sobre nós pesa isso. Mas não é um peso pesaroso.
se você me entende. Ainda atestando isso e confirmando essa abnegação de Paulo, o que dizer de Filipenses 1, 21 a 26, quando ele revela, ele nos diz que ele está completamente entregue à proclamação do Evangelho. Olha só o que ele diz, Filipenses 1, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se viver, se continuar vivo, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que eu prefiro, viver ou morrer. Porque, ora, ele diz, de um lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Por um lado eu quero morrer, que é incomparavelmente melhor, ele fala. Mas por causa de vocês, filipenses, é necessário que eu fique vivo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e a alegria da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vocês se gloriarem em Cristo, por minha presença com vocês. Paulo está dizendo que entre morrer e viver, morrer é incomparavelmente melhor, mas eu prefiro viver para continuar cooperando com o Evangelho, para continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Veja que sobre mim pesa essa obrigação. Apenas confirma o motivo pelo qual Paulo vivia, o motivo pelo qual ele poderia morrer. Que grande prazer Paulo tinha em realizar essa obrigação de compartilhar o Evangelho. Entre morrer, o que é incomparavelmente melhor, estar com Cristo, e ele prefere ficar aqui e sofrer mais em prol da proclamação do Evangelho e do progresso da igreja. Se essa opção fosse dada a você, qual você escolheria? Bom, nós vimos aqui que o que nos move a levar uma vida de evangelização, primeiro, uma ordem de Jesus, e segundo, uma obrigação. E vimos a ordem de Jesus nos evangelhos, Mateus e Marcos, ide pregar o evangelho. E vimos a obrigação em 1 Coríntios, sobre nós pesa essa obrigação. Agora, uma terceira razão pela qual nós somos movidos a evangelizar. Essa terceira razão é saber que a única mensagem de salvação é o evangelho. A única. Atos, capítulo 4, verso 12, o discurso de Pedro, diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A única mensagem de salvação é a mensagem do Evangelho. A única para a humanidade. Não há caminhos alternativos, não há complementos vindos de outras religiões, não há adição de alguma mensagem à mensagem do Evangelho, não há. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso é exclusividade, não é? E exclusividade não aceita compatibilidade, é exclusiva. Isso é interessante, porque hoje nós vivemos tempos onde há o relativismo, a relativização da verdade. Para você é verdade isso, para mim não é. Depende, né? Eu não acredito assim, você acredita. Não tem verdades absolutas. Hoje nós estamos vivendo isso num grau absurdo, que talvez vá até piorar. E nós ouvimos por todo lado frases como todos os caminhos levam a Deus, não é? Ninguém é dono da verdade, não há verdade absoluta. Isso tem estado cada vez mais arraigado na nossa sociedade, na mente das pessoas, e o politicamente correto entra nisso aí também, não pode falar, porque se você falar que é só Jesus, isso aí pode ofender. O evangelho é uma ofensa mesmo, desde o tempo que Jesus veio, ofende, é isso mesmo. Mas esse relativismo tem levado a pessoas a caminhos perigosos demais e vazios. Mas nós não, nós levamos a única mensagem de salvação, a exclusiva mensagem de salvação. Nós temos uma ordem para levá-la, temos uma obrigação, como nós já vimos, e por isso nós não podemos nos envergonhar dela. Como Paulo escreveu, Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo verá pela fé. Não se envergonhe do Evangelho, porque é a única mensagem pela qual o ser humano pode ser salvo. E é um privilégio que nós temos essa mensagem, somos portadores dela, e ao mesmo tempo é uma grande e séria responsabilidade. Aqui o destino eterno da humanidade, no dia do juízo, será de acordo com a resposta dada, a mensagem do Evangelho. Nós sabemos disso. Por isso, não se envergonhe de ser portador da única mensagem que pode transformar o ser humano e reconciliar o homem com Deus. Você não tem motivos para se envergonhar. Como eu disse, a preservação, a preocupação em preservar a nossa imagem, em ser politicamente correto, em não ofender a crença do outro, está nos levando a passos para trás. Isso tem entrado na igreja e a gente está delegando tudo isso aos profissionais da fé. Diga-se pastores, missionários, evangelistas, que se dizem evangelistas. Mas não é assim, gente. Nós não temos motivo para nos envergonhar do Evangelho. Bom, além de ser uma ordem, além de ser uma obrigação, além de ser a única mensagem de salvação, o que nos move a uma vida de evangelização é saber que a fé vem pela pregação. Alguém só pode crer pela pregação da palavra. Isso está em Romanos 10, 17. E assim, diz Paulo, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Isso está estreitamente ligado ao motivo anterior, que o Evangelho é a única mensagem de salvação. Esse motivo de que a fé vem pela pregação nos dá garantia de que a resposta em fé para que alguém seja salvo vem do ato de evangelizar, da pregação da mensagem. Este é o meio que Deus escolheu, é o meio comum, ordinário que Deus escolheu para que o evangelho fosse disseminado, para que a mensagem fosse conhecida. Você e eu falarmos. Você tem noção disso? Deus poderia escolher diversos meios. Deus poderia abrir o céu todo dia e dizer com uma voz de trovão, ou então mandar anjos, ou então mandar coisas sobrenaturais que assustariam as pessoas e que diriam, tá bom, eu acredito agora. Mas não é assim que Deus faz. Ele escolheu que você e eu falemos de uma mensagem. O anúncio do evangelho feito por nós é que vai despertar a fé em alguém. Que privilégio, não é? Que grande privilégio. E que grande responsabilidade. Será que nós temos consciência dessa profunda responsabilidade, dessa realidade? E quantas oportunidades você e eu perdemos no nosso dia, no decorrer da nossa vida, de poder falar para alguém a mensagem de Cristo e ver e experimentar e presenciar a fé salvadora nascendo no coração de alguém. Pois é assim, por meio do anúncio, da pregação. Eu não sei se você já teve o grande prazer de ter alguém, ver alguém convertido porque você pregou. É uma alegria indizível. Alguém foi reconciliado com Deus porque você foi usado ali como instrumento. E isso foi confiado a nós, por Deus. É uma alegria ver alguém chegando aos pés de Cristo, invocando o Senhor, como Senhor. Novamente, eu estou falando aqui da mensagem do destino eterno das pessoas, é uma mensagem de consequências eternas. Não é uma receita de bolo que eu estou trocando com um vizinho. Isso tem implicações para a eternidade. É muito sério. E esse texto de Romanos 10, 17, porque a fé vem pela pregação da palavra, ele está num contexto que nos dá base para dizer isso. Olha só, Paulo diz assim, um pouquinho antes, no verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como invocarão aquele em quem não creram? Aquele de quem nada ouviram. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados?
Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Esse texto não é para o missionário que vai lá para o Iraque, não. Apenas. Não é só para quem vai para a China. É para você que está no meio de um bairro, é para você que está numa vizinhança. Que você tem essa mensagem de boas notícias. Assim como o missionário que vai para o Iraque também tem. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? Como ouvirão? E veja também o que Lucas relata em Atos sobre a conversão de Lídia, Atos 16:14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Calma, eu não vou entrar na nossa aula de chamado eficaz e regeneração. Nós sabemos que ela foi aqui regenerada e chamada eficazmente porque Deus abriu o coração dela, mas o que eu quero enfatizar aqui é que a Lídia ouvia o que estava sendo dito, a pregação. Percebam, qual é a conclusão disso? Nós temos uma mensagem falada, nós temos um discurso, e é por meio dessa mensagem falada, verbalizada, que a fé salvadora é levada a Deus ao coração das pessoas. É por meio da língua, seja ela qual for, inclusive Libras. Missão ou evangelizar, claro, também é ação, também é testemunho de vida, também é prática. Claro que tem a ver. Mas o evangelismo tem que ter uma mensagem. Nós temos um discurso, uma mensagem, uma notícia, uma boa notícia, inclusive. Tem que ser verbalizada. Porque Paulo, muitas vezes em suas cartas, diz aos seus leitores: vocês creram no evangelho que ouvistes, confirmando que a fé vem pelo ouvir. Portanto, fale, evangelize, comunique verbalmente a mensagem de que Deus reconciliou o homem com Deus por meio da sua morte na cruz. Porque a fé vem pelo ouvir. Quem vai crer? Aqueles que ouvirem. Não se cale. Por isso, o que nos move é uma vida de evangelização, a ordem de Jesus, a obrigação que nós temos. Saber que o evangelho é a única mensagem de salvação e saber que a fé vem pelo ouvir. Por isso, fale. Evangelize. O quinto motivo que nos move a uma vida de evangelização é saber que é pelo anúncio do evangelho que vai vir o fim. Isso está em Mateus 24:14. Olha só. Jesus diz no seu sermão chamado escatológico ou das últimas coisas: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Veja como é importante e decisiva para a história a sua e a minha evangelização. Nós, igreja, somos embaixadores, representantes de Cristo aqui. Portadores da mensagem do Evangelho, a única mensagem que salva. E nós temos um papel na história. Sua atitude de anunciar as boas novas, de anunciar a salvação, de evangelizar, faz parte do cumprimento da história. Será que você tem noção dessa profundidade, dessa realidade, do alcance de evangelizar? Veja que grande responsabilidade Deus nos deu. Acordemos para isso. O apóstolo Pedro, em sua carta, sua segunda carta, ele afirma que nós podemos, inclusive, apressar a vinda do Senhor. Olha só o que ele diz. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, vocês devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. 2 Pedro 3, 11 e 12. Aqui nós temos com certeza que Deus cumpre os seus eternos decretos, que nós vamos ver isso amanhã, seus eternos decretos e imutáveis, Deus cumpre, como, por exemplo, o dia da volta de Jesus. Ele cumpre por meio de nossas ações. Ele estabeleceu que seria assim.
Ou seja, o nosso empenho em evangelizar, o evangelho espalhado por todas as nações do mundo, vai fazer com que Deus cumpra o que ele determinou, que é o fim. Portanto, quando nós cantamos aquela música Maranata, sabe? Ó vem Senhor Jesus, e ansiamos pela vinda de Jesus, talvez ele do céu nos responda: anuncie o evangelho, evangelize. Você quer a minha volta? Lembre-se das minhas palavras, e será pregado o evangelho a todas as nações, e então virá o fim. Então, se você quer a minha volta, fale de Jesus. Isso nos move a uma vida de evangelização. O sexto motivo que nos move a uma vida de evangelização são as garantias de Deus na evangelização. Veja o que diz o profeta Isaías em Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, que eu quero, que me agrada, e prosperará naquilo para que a designei, e será eficaz para o que eu a designei. A mensagem do Evangelho tem resultado, com certeza. Todo anúncio tem resultado. Só que resulta naquilo que agrada a Deus, e não naquilo que nos agrada. É naquilo que agrada a Deus conforme os desígnios dele. Ora pode resultar em resposta positiva ao chamado do Evangelho, e ora resulta sim em resposta negativa. E Jesus expôs isso claramente, essa realidade, na parábola do semeador, se você se lembra, onde a palavra é semeada em corações diferentes, e ela tem fins diferentes. E tudo isso está sob os propósitos de Deus. Só que essa verdade muitas vezes não será vista por nós, e nem sabida, a gente não vai nem saber. O que vai dar aquele dia que você falou de Jesus para 5 pessoas? E já se passaram anos. Talvez você não vá ver nenhum fruto, mas pode ser que tenha. Pode ser que muitos anos se passem para que a mensagem que você falou, para que aquele evangelismo que você fez, pode ser que passe muitos anos para que a mensagem seja crida depois. Hoje, com as redes sociais, que têm um alcance absurdo, mensagens postadas no YouTube, compartilhadas em Facebook, enfim, vocês sabem o alcance que isso tem, a mensagem do Evangelho tem alcançado resultados que a gente nem sabe. Não dá para medir, não dá para avaliar onde está chegando. Mas nós temos garantias de Deus para não nos calar. E isso deve nos mover a uma vida de evangelização. E eu quero te dar alguns exemplos de garantias de Deus. Atos 18, 9 a 8 diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. E ninguém ousará te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. O apóstolo Paulo aqui tinha por certo, através dessa visão, que Deus tinha os seus na cidade de Corinto. E por isso, Deus falou: vai lá e fala, eu tenho muita gente aqui. Então ele não se calou e ele evangelizou, obedecendo o que Deus disse a ele. Isso não é diferente hoje. Ainda que nós não tenhamos visões, nós não ouçamos Deus falar assim como Paulo ouviu, porque ali era ainda um tempo de revelação de Deus. Nós sabemos que temos garantias de Deus e que Deus tem os seus. E que esses que são de Deus crerão, porque o chamado para esses é eficaz. E eles serão regenerados, e não depende da gente, isso é obra de Deus. Precisa falar. Eu não quero entrar aqui a fundo nas questões de predestinação e eleição, que nós estamos vendo e já vimos nas nossas aulas, mas o fato é, essas duas verdades bíblicas, a eleição e a predestinação, perdão, essas verdades nos impulsionam a pregar o evangelho.
ao contrário do que muitos pensam. E eu quero aqui ler um relato um pequeno relato de um pregador, eu creio que seja americano, John Alexander. Ele foi missionário, e ele diz assim, ó: no início da minha carreira missionária, eu afirmei que, se a predestinação fosse verdade, eu não poderia ser missionário. No início ele falou isso. Se isso é verdade, de que Deus predestinou alguns para crerem, eu não vou ser missionário. E aí ele diz isso agora. Agora, 20 anos depois de lutar contra a dureza do coração do ser humano, eu digo que nunca poderia ser missionário, a menos que acreditasse na doutrina da predestinação. Essa doutrina da esperança, de que Cristo certamente tem um povo em meio às nações. Saber que Deus tem os seus nos move e nos anima a falar de Jesus, porque nós temos essa garantia de que os que são dele vão crer. Crerão por meio da pregação, como diz Romanos 10. E isso é confirmado ainda em Atos 13:48. Olha o que diz: os gentios, os que não eram judeus, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha como isso só confirma. Quem crê é quem é destinado à vida eterna. Isso nos impulsiona, porque não depende da nossa boa argumentação, da nossa eloquência, de nós sermos treinados no curso missionário, não sei aonde, e termos 20 anos de igreja. Agora sim eu posso falar de Jesus. Não depende disso. E Jesus dá essa garantia também em João 10, do 14 ao 16, ele diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco, Israel. A mim me convém conduzi-las. Lá no Brasil eu tenho ovelhas. Elas ouvirão a minha voz. Então ouvirá um rebanho, um pastor. As ovelhas vão ouvir a minha voz. Isso é uma garantia, eu estou dizendo que elas vão ouvir. O verso 26 diz assim, do mesmo capítulo 10. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Ele fala aos fariseus. As minhas ovelhas, ao contrário de vocês, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém vai arrebatar essas ovelhas da minha mão. O que meu Pai me deu é maior que tudo. A mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Ouvir a voz do pastor. Garantia essa, dada por Jesus. A pergunta é, como ouviram a voz do pastor? Foi pregada, foi falada. Porque a voz dele está na palavra de Deus e nós pregamos a palavra. Vão ser ouvidas. E isso só se dará por meio da nossa evangelização. Eu retomo, então, os versículos de Romanos 10. Como, porém, vou invocar aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? É uma outra garantia que temos para não nos calar, que nos move a evangelizar. É Mateus 28, de novo o texto da grande comissão. Mas um pouquinho antes, a abertura dessa parte. É um texto muito conhecido da ordem de Jesus, é o Ide, motivo pelo qual o que move os discípulos a fazer o que Jesus ordena. Diz assim o versículo 18 de Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Nós só decoramos o ide às vezes, né? O que vem antes do ide é fundamental. O que pode nos impedir ou nos amedrontar na evangelização? Eu acho que isso é um dos motivos pelos quais nós não evangelizamos ou pouco evangelizamos. Medo. Além da questão da imagem, de preservar uma imagem, não ser politicamente incorreto, essas coisas todas que estão entrando na igreja há algum tempo. Outro motivo é o medo. Nós temos medo de falar de Jesus. Porque nós não sabemos, talvez, o nível intelectual daquela pessoa que nós estamos falando. O cara pode ser um doutor aí, o cara pode ser inteligente,
Ou então o cara entende muito da doutrina da religião que ele frequenta, que ele segue, ou então é uma pessoa muito importante, assim, vou falar para ele, puxa vida, isso nos dá medo, ou então medo de não ter resultado, ou medo de falar bobeira, não é? Veja que isso não pode nos impedir de falar de Jesus, sabe por quê? Porque antes do ID pegar o evangelho, tem uma coisa que Jesus falou: toda autoridade é minha. Toda autoridade foi dada a Jesus, toda, não é autoridade ou alguma autoridade, é toda autoridade. Tudo que existe e que tem a pretensão de ser, está debaixo da autoridade de Jesus. Portanto, ide, fale, nada do que você pode encontrar pela frente é a autoridade de Jesus. Seja nível intelectual, seja posição religiosa, política, ideológica, nada tem preeminência contra a autoridade de Jesus. A grande comissão termina com outra garantia, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que garantia que nos move a uma vida de evangelização, não é? Ele tem os seus, toda a autoridade é dele, e ele está conosco sempre. E as ovelhas vão ouvir a voz dele. Que garantias que nós temos. Isso deve nos mover a evangelizar. Um motivo que nos impulsiona, que nos move a uma vida de evangelização. A adoração e a glória de Deus. Romanos 11:36. Dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. John Piper tem um livro chamado Evangelização e Missões, inclusive excelente livro. E ele relata assim nesse livro: a maior motivação missionária, o que mais deve te motivar, é tornar Deus conhecido e levar todos os homens e mulheres a adorá-lo. Essa deve ser sua maior motivação para evangelizar. Fazer Deus conhecido e levar pessoas a adorar a Deus. É isso que move todo o esforço missionário, todo o esforço evangelístico, todo o chamado e sacrifício. É esse senso de glória e da majestade de Deus que deve levar homens e mulheres a se lançarem na tarefa de anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, e entre os seus vizinhos, e entre as pessoas do seu trabalho. Porque aqui, quando a gente fala disso, a gente já logo vai para missões transculturais, estrangeiras, né? Reduza missões a isso. Não limite evangelismo a missionários. Nós já vimos que isso é um braço da missão. Mas evangelizar é função nossa onde quer que estejamos. E John Piper segue, ele diz assim: missões não são o alvo final da igreja. A adoração que é. As missões existem, e aqui eu vou substituir por evangelização, para você não ficar com a sua cabeça lá para o Iraque, ou para a África, ou para a Europa. Não, evangelização existe porque a adoração não existe. A adoração é o grande alvo, não missões, não evangelização. Deus é o propósito final. Como o Piper coloca isso de uma forma brilhante, nós evangelizamos primeiro para a glória de Deus, para que aquele ser humano, aquela pessoa, adore a Deus. E isso dá glória a Deus. Veja, o alvo, então, da missão ou da evangelização é Deus em primeiro lugar. Para que aquela pessoa que adora qualquer outra coisa, que seja outra religião, que seja a si mesmo, que seja o dinheiro, que seja qualquer outra coisa, que ela passe a adorar agora ao Deus verdadeiro e correto e único. Por isso que anunciar a mensagem do Evangelho é dar a glória que é devida a Deus. Não importa o resultado do seu empenho, já que o resultado não depende de você, porque é função do Espírito Santo convencer aqueles que ouvem o anúncio. Jesus disse: eu garanto que as minhas ovelhas vão ouvir. Eu tenho povo. O simples, se é que eu posso chamar de simples, fato de anunciar o Evangelho
simples anúncio do Evangelho redunda em glória a Deus, porque Ele é glorificado tanto na salvação dos que não creem. A glória de Deus é o alvo da missão, da evangelização. Nós anunciamos a Cristo para que as pessoas tenham em seus corações e assim passem a adorar ao Deus verdadeiro, porque esse é o fim supremo de todo ser humano, não é? Conforme a primeira pergunta do breve catecismo diz. Qual é o fim principal do homem? Para que o homem foi feito? Principalmente, o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Por isso, quem não crê em Deus, quem não é salvo, está perdido. A vida está sem rumo, está sem alvo. Ainda que pareça que esteja sendo guiada, mas falta o principal. Porque ele não está glorificando a Deus. E eu complemento, citando novamente John Piper. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Por isso que um homem sem Deus não tem satisfação concreta. É tudo vaidade, como diz Eclesiastes, tudo sopro, passa. Ele está feliz com alguma coisa, daqui a pouco não está mais. Aí ele se encanta por outra, daqui a pouco não está mais. Isso são ídolos que vão passando pelo coração. Gente. E não se engane, a razão pela qual Deus busca ser glorificado com a nossa adoração não é porque ele é incompleto, ele é egoísta, está sofrendo de carência, não é isso. Deus busca o nosso louvor porque nós só seremos completamente felizes quando nós encontrarmos o sentido da vida, que é Ele. Porque foi para esse fim que nós fomos criados. E essa pessoa do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, que está sem Cristo, está sem propósitos. Porque ele foi feito para glorificar e para adorar a Deus. E você precisa levar a mensagem que vai fazer com que ele ou ela glorifique a Deus. Olha que papel você tem. Portanto, a evangelização é o meio pelo qual as pessoas são despertadas para deixarem de dar honra e louvor ao que não é Deus, passarem a dar honra e louvor ao único digno, o Deus e Pai de Jesus Cristo. Nós anunciamos a mensagem da cruz, nós evangelizamos, para dizer e para evidenciar para as pessoas que é bom e agradável louvar a Deus. Dessa forma, nós somos motivados, isso nos move a anunciar o Evangelho para dois fins, para duas finalidades: a glória de Deus e o bem do homem. Por isso, uma grande forma de demonstrar amor por alguém é o quê? É evangelizar. O que você está dizendo? Essa mensagem vai dar sentido da sua vida pelo qual você foi criado. E por isso é que eu estou te falando essa mensagem. Quero concluir, quero terminar, sendo que eu poderia aqui enumerar ainda algumas outras razões que nos movem a uma vida de evangelização. Nós temos muitos motivos na Bíblia, além dos que foram citados aqui, além dos que eu elenquei. Mas eu optei por esses 7. Primeiro, de evangelização, a ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Segundo, o que nos move? A obrigação que nós temos. Se temos uma ordem do nosso Senhor, temos uma obrigação. Segundo, o que nos move é saber que o Evangelho é a única e exclusiva mensagem que pode reconciliar uma pessoa com Deus, que pode salvá-la. Quarto, o que nos move a uma vida de evangelização é saber que a fé vem pelo ouvir. E como é que ouvirão? Como é que crerão se não ouviram nada? E como é que ouvirão se não há quem pregue? E como é que pregarão se não forem enviados? Quinto, o que nos move a uma vida de evangelização é saber que é pela pregação do Evangelho que virá o fim. Jesus disse: depois que o Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Sexta razão, o que nos move a evangelizar são as garantias que Deus nos dá. Ele tem os seus. As ovelhas ouvirão a voz do seu pastor. Isso não depende de nós. É obra dele. O que nós temos que fazer é falar. E ele tem toda a autoridade, por isso nós não precisamos ter medo. Nós não temos que ter medo de ninguém ou de nada. E ele está conosco todos os dias. Que garantias maravilhosas. O que nos move à evangelização
a adoração, o louvor e a glória de Deus, porque foi para isso que nós fomos feitos e é para isso que todo ser humano foi feito. Mas tem gente que não sabe ainda. Mas se você esquecer de tudo isso, eu quero que você se lembre apenas de um, que eu vou dizer agora. Eu não quero que você esqueça, tá? Mas eu quero dizer que se você esquecer, lembre-se desse. A minha oração é para que, se você for perguntado algum dia, por que você evangeliza? Por que você fala de Jesus para os outros? Se você se esquecer desses 7 motivos, dessas 7 razões, quero que você responda com o fundo do seu coração, com os olhos brilhando de alegria, espontaneidade. Eu evangelizo, eu não consigo não evangelizar. Eu evangelizo porque o evangelho mudou minha vida. E agora eu não consigo ficar quieto. Não consigo guardar isso para mim. Eu evangelizo porque eu sou assim agora. Eu nasci de novo. E agora o evangelho faz parte de mim. Eu não consigo conter o que está dentro de mim e transborda. Eu evangelizo porque eu não consigo não falar. Acho que foi Martin Lloyd Jones, um pregador puritano, disse que não conseguia ficar 15 minutos sentado conversando com alguém sem começar a falar de Jesus. Isso foi um tapa na minha cara toda vez que eu leio. E que às vezes a gente não é nada intencional, às vezes quase sempre, né? Surgir uma oportunidade, alguém levantar a bola do tipo, meu, tô precisando de algum sentido para a vida. Puxa vida, agora sim, agora eu vou. Levantou a bola para mim. Mas nós não somos intencionais, nós esperamos, nós somos sempre passivos. Paulo não era passivo, né? Ele ia para a sinagoga, ele ia para a cidade, sabendo o que ia encontrar. Apedrejamento, prisão, expulsão. Paulo era inclusive um missionário barato, né? A igreja não tinha quase nenhum custo com ele, não tinha custo de hotel, porque ele dormia na prisão. Ele entrava na cidade, pregava, era apedrejado, preso e expulso. Ele sabia que isso ia acontecer, brincadeiras à parte, mas ele era intencional no que ele queria. Eu vou lá, eu vou sair de casa hoje com a intenção de pregar o evangelho ali, ó. E eu vou lá. A intenção é essa. E você, depois de ter falado isso, eu evangelizo porque eu não consigo não falar. Aí podem retrucar assim, mas você também evangeliza porque você aprendeu lá naquela live do dia 13, que você tem 7 razões e tal. E você responde, olha, eu aprendi, mas sinceramente não lembro. O que eu sei é que eu fui transformado. De uma tal maneira que eu não consigo me acomodar mais e guardar isso comigo. Quando eu saio à rua, quando eu vou ao trabalho, quando eu estou na faculdade, na academia, na fila do banco, as pessoas precisam ouvir que um dia eu ouvi. Por alguém que não teve preocupação com a sua imagem, por alguém que não teve medo de falar para mim. Então eu falo, porque as pessoas precisam ouvir o que eu ouvi. Esse é meu desejo hoje, que você seja intencional, motivado a partir de hoje a falar da mensagem da cruz que transborda de você, e que você queira ver o perdão e a reconciliação com Deus sendo reais na vida de pessoas, assim como é na tua vida. Segundo Coríntios 5, 20 e 21, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Deus, por nosso intermédio, ordena as outras pessoas que se reconciliem com Deus. O embaixador representa o seu país em outro lugar, não é? Nós representamos a nossa pátria aqui. E a nossa mensagem da embaixada celestial é: reconcilie-se com Deus. Que Deus te abençoe e que você saia daqui hoje impelido, motivado, convencido, animado, movido a cumprir essa função de embaixador de Cristo, de evangelista, de missionário, de proclamador da mensagem, da boa notícia de Deus, que Cristo estava reconciliando consigo pecadores, não imputando aos homens os seus pecados, tornando-se Cristo pecado no nosso lugar, para que nós não fôssemos condenados diante de Deus. Você evangeliza? Você faz o que faz?
O que motiva o que você faz? O que te move a uma vida de evangelização? Hoje você sabe responder essas perguntas. Que Deus te abençoe e toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Queria orar com você. Feche seus olhos. Senhor Deus da missão, a missão é tua. O Senhor nos usa. O Senhor decidiu que seria por nosso intermédio que a mensagem de reconciliação chegasse às pessoas. E que privilégio, Senhor, é poder fazer parte de uma missão, ou da tua missão, a missão do grande Rei do universo. Que privilégio fazer parte disso, e que responsabilidade também. Nós queremos aqui, em primeiro lugar, pedir perdão pelas nossas negligências, pelas nossas omissões, em não fazer o que temos que fazer, pelas vezes que não fomos nada intencionais em pregar o Evangelho, pelas vezes que nós colocamos o nosso corpo fora dessa função, dessa tarefa que é nossa. Perdão porque nós temos medo, nós temos vergonha, nós temos insegurança em falar do Senhor para as pessoas. Porém, nós queremos que o Senhor nos conceda arrependimento verdadeiro a ponto de mudar o nosso coração, a ponto de mudar o nosso pensamento sobre isso. Hoje, sem medo, sem vergonha, sem nos preocuparmos com a nossa imagem, porque queremos que seja verdade o que Paulo falou. Não considero a vida preciosa para mim, tanto que eu faço o que eu tenho que fazer, que é pregar o Evangelho da graça de Deus. Que seja real em cada um de nós, Senhor. Pai, que o Senhor mude o coração de cada um aqui que tem medo de evangelizar, que não sabe como fazer. Nós temos garantias do Senhor. Nós temos motivações suficientes para falar do Senhor e exultarmos com os sofrimentos pelos quais iremos passar. Que haja um avivamento nesse sentido, Senhor. Disposição para evangelizar, apesar da possibilidade de sofrimento, de sermos desprezados. Porque o Senhor Jesus mesmo disse: se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Mas nós não queremos isso. Parece que a nossa imagem é tão importante, mais importante do que o Senhor. Nos perdoe por isso, Senhor. Muda nosso coração, muda nossa mente, fortalece a tua igreja, aviva a tua obra em nós. Que seja um tempo de despertamento evangelístico, Senhor. Que o evangelismo não seja um evento, um dia e hora marcada, mas que seja uma vida de evangelização, movida pela tua palavra e pelas razões que nós temos. Que obedeçamos a tua ordem, que cumpramos nossa obrigação, que falemos do Evangelho, a única mensagem que salva, porque por ela virá o fim. Que falemos com a certeza de que o Senhor tem os seus, de que o Senhor tem toda a autoridade sobre qualquer pessoa, que o Senhor está sempre conosco. Que falemos do Evangelho para glorificar o nome de Deus. Ouça a nossa oração, Senhor. Nos desperte, não só neste ano para o evangelismo, mas a partir deste ano, até o final da nossa vida. Que combatamos o bom combate. Para que vidas creiam, sejam reconciliadas com Deus e adorem ao Deus verdadeiro e sejam assim felizes e satisfeitas. Ah, Senhor, como somos pecadores nessa questão. Precisamos do teu renovo. Que sejamos intencionais e movidos a viver uma vida de evangelização. Em nome de Jesus, oramos. Amém.